Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje: Armadura de Deus, o escudo da fé. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma semana maravilhosa, vocês e sua família. Crianças, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos falar um pouquinho mais do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, da armadura de Deus. Crianças, também quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, deixem aí do ladinho, porque nós vamos precisar para consultar o nosso versículo. Combinado? Então vamos lá. Crianças, a nossa aulinha hoje, nós vamos falar do quê? Da armadura de Deus. E nós já vimos nas aulas anteriores que a armadura de Deus tem várias peças. E nós já estamos na quarta peça da armadura. Qual é ela? O escudo da fé. Então, nós já estamos nos equipando, nos protegendo com a quarta peça da armadura, que é o escudo da fé. Então, crianças, vamos relembrar que a tia Pati, na aula passada, ela trouxe pra gente a explicação de como era feita a armadura, o escudo, de como era feito, do que material era feito, couro, madeira, que eles usavam esse escudo para o quê? Para se protegerem. Crianças, também a tia Clarícia veio trazer sobre o quê? Sobre a fé. A tia Clarícia deu vários exemplos de personagens bíblicos, que usaram a fé para poder continuar a sua história. Nós vimos falar do Abraão, nós vimos falar de Moisés, de Sara e outros personagens da Bíblia que precisaram ter fé em Deus para dar continuidade às suas histórias e ao propósito que Deus tinha na vida de cada um deles. Então, crianças, vamos continuar a nossa aulinha falando sobre o escudo da fé e vamos ler o nosso versículo? Peguem lá na Bíblia de vocês, em Efésios 6,16, que fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que legal, crianças! Olha que maravilhoso esse escudo! Olha que maravilhoso é a armadura de Deus para nossa vida! Nesse contexto da imagem que vocês estão vendo aí, tá mostrando um soldado usando esse escudo para se proteger, dos dardos inflamados do maligno, que são flechas, com a pontinha cheia de fogo que é lançada no soldado. E ele usava esse escudo para se proteger. Sabe o que a tia Day aprendeu? Falar esse versículo em libras. Vamos aprender? Vamos repetir o versículo fazendo o gesto em libras. Combinado? E começa assim, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Vamos repetir, crianças? Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse movimento que a tia Day está fazendo é um movimento que o soldado vai fazer com o escudo, dependendo da direção que as flechas estão sendo direcionadas para ele, ele vai se movimentar para se proteger. Então, crianças, é maravilhoso saber que Deus se preocupou
em detalhes na nossa proteção. Agora, vamos ver a próxima figura? A próxima figura mostra quais são esses dardos inflamados que é lançado em nós como cristãos. Porque muitas vezes, crianças, a gente viu o contexto ali de um soldado na guerra, não é verdade? Na imagem anterior. Ele estava ali com aquele seu escudo que é enorme, né? Que ele protege todo o corpo daquele soldado. Mas nós, vocês, crianças, como cristãs, como é que vocês vão fazer para se protegerem dessas flechas do maligno na vida de vocês, na nossa vida como cristão? Nós precisamos saber, não é verdade? Mas primeiro, vamos identificar, crianças, quais são essas flechas lançadas nas nossas vidas, na vida de vocês. A gente precisa identificar para saber como nos proteger. Lá na figurinha tá mostrando uma criança assim, em dúvida, né? Ela tá em dúvida, com a carinha assim de preocupada e dúvida. Então, uma das coisas, crianças, que o maligno, que tá falando no versículo, nós temos que nos defender dos dardos inflamados do maligno. E o maligno, criança, é o diabo. O diabo, ele deseja a todo tempo confundir a nossa mente e o nosso coração. Então, ele vai lançando sobre nós, cristãos, as dúvidas. Mas tia Dai, mas que tipo de dúvidas são essas? Crianças, muitas vezes, ele põe dúvidas sobre o amor de Deus por nós, né? Será que Deus nos ama? E fica lançando esses tipos de dúvida na nossa mente. Será que Deus vai cuidar de mim e da minha família? Também é uma dúvida do maligno faz ao nosso coração para que a gente se sinta o quê? Com medo, que a gente fique fragilizado. Tem uma outra coisa, crianças. Nós precisamos estar sempre vigilantes e atentos com essas setas, né, do maligno na nossa direção. Também tem, criança, a mentira. A mentira é uma coisa que nós vemos com muita frequência na boca das crianças. E não devemos aceitar que isso continue acontecendo. A mentira pode ser pequenininha ou grandona, ela sempre vai ter uma consequência errada, porque a mentira é pecado, né? Então, mentir para a mamãe, mentir para a professora, mentir para um amiguinho, seja qual for a mentira, criança, nós não devemos mentir, combinado? Quando sentir a vontade de mentir, lembre-se que Deus nos ensina que nós não devemos mentir, né? Então vamos lembrar sempre, fazer sempre a coisa certa, lembrar do que o Senhor nos ensina e agir da maneira correta, combinado? Uma outra flechinha que ele lança na nossa mente e no nosso coração é da rebeldia. Aquela criança rebelde que não quer respeitar os pais, que quer agir da sua própria vontade, que não escuta os conselhos valiosos, né? Então, essa rebeldia que é produzida no nosso coração, crianças, muitas vezes é lançada pelo inimigo. Não é verdade? Precisamos estar atentos porque nós não queremos nos afastar de Deus. Nós queremos estar pertinho do Senhor. Também tem a tentação. Nós estamos, vocês crianças e nós adultos, somos tentados o tempo todo, né? E essa tentação é a vontade de fazer aquilo que é errado muitas vezes, aquilo que nos prejudica, aquilo que é pecado, né? Então precisamos ter muito cuidado. A Dai vai dar um exemplo aqui bem simples. E vocês alguns aí vão se identificar talvez. Crianças, quando tem aulinha online,
prestem atenção à tentação que está aí. Quando vocês têm aulinha online, que ali no computador, muitas vezes vocês conseguem entrar em várias janelinhas do computador, não é verdade? E ali você está assistindo a sua aula e você tem a tentação de abrir uma outra janelinha, ou para assistir desenho, ou para tentar jogar durante a aula. Esse desejo, crianças, de fazer isso é a tentação. Quando você passa a praticar aquilo que você foi tentado, aí você já está cometendo erro, você está pecando. Então, a tentação é aquilo que te leva a cometer o pecado ou o erro. Então, a gente pode mudar isso. Muitas vezes a gente pode ser tentado, mas a gente evita a tentação, faz a coisa certa, tá? Então, crianças, a tia Dai trouxe alguns exemplos para vocês perceberem que no dia a dia nós somos atacados o tempo todo como cristãos que quer cumprir a palavra do Senhor, que quer obedecer ao Senhor. Então são lançadas pelo diabo todas essas flechinhas na nossa cabeça, nosso coração. Por que o diabo faz isso? Porque se a gente ceder ao pecado, à mentira, ficar em dúvida sobre o que o Senhor fez por nós, ficar em dúvida sobre a palavra de Deus que é verdadeira, que produz vida. Se a gente ficar vivendo, quando for tentado acabar se deixando levar pela tentação, o diabo vai conseguir nos afastar do relacionamento com Deus, daquela convivência com Deus. Então, esse é o objetivo maior desses dardos inflamados que é lançado, é afastar do Senhor, de Deus. Aí vocês me perguntam, mas tia Dai, como é que nós vamos fazer para nos proteger dessas setinhas que o inimigo lança sobre o nosso coração e sobre a nossa mente? Crianças, a palavra de Deus é verdadeira. É na palavra de Deus, na Bíblia, que nós encontramos, crianças, sempre a verdade. É ali que está revelado a natureza de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos conseguir conhecer o Senhor intimamente. É na palavra de Deus que nós vamos ter todas as respostas e não teremos mais dúvidas, porque a palavra de Deus tem todas as informações que a gente precisa, certo? Então vamos ler a palavra de Deus, conhecer cada dia mais que Ele quer nos ensinar com a sua palavra. Quando nós, crianças, lemos a palavra de Deus, sabe o que é reproduzido no nosso coração? A fé. Porque a fé vem pela palavra do Senhor, vem pela palavra que o Senhor nos deu, né? Então, nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor para ser produzido no nosso coração a fé que nos deixa forte, essa fé que nos protege do mal, que nos protege do pecado. Então, se você quer a cada dia aumentar a sua fé, você vai precisar, crianças, ler e ler a palavra do Senhor, produzir no seu coração, viver as realidades do Senhor na sua vida. Então você vai aumentar a sua fé lendo a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor em obediência e em amor, e também vai ser construído no coração essa verdade nos deixa forte e nos deixa firme. Vamos ser obedientes ao Pai, vamos viver esse relacionamento, intimidade e amor com Deus. É a única forma, crianças, que nós temos para combater esse mal, é usando o instrumento da palavra de Deus em nossas vidas. Vamos ler o versículo lá em Romanos 10:17, que fala assim, ó: e assim a fé
vem pela palavra e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17, que a tia Day acabou de falar. A fé vem pela palavra. Então, quando você vai na igreja escutar o pastor pregar, você está produzindo no seu coração conhecimento e produzindo a fé. E não tem como confiar, crer no Senhor se nós não estudar, não aprender e não conhecer o Senhor. Vamos conhecer nosso Deus maravilhoso, que criou todas as coisas, que é poderoso e que nos dá a cada dia essas armaduras de presente, que a gente já viu que Deus nos presenteou com toda a armadura de Deus. E nós precisamos estar perto do Senhor, precisamos entregar nosso coração ao Senhor e Ele vai nos ajudar, criança, produzindo cada dia mais essa fé no nosso coração, para que vocês possam se proteger, igual o soldado se protege daquelas flechas lançadas pelo inimigo com fogo. Da mesma forma, a fé que é produzida no nosso coração, na nossa mente, quando temos consciência das verdades de Deus, que Ele é verdadeiro e que Ele modifica as nossas vidas. Então, vamos viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Combinado, crianças? Então, vamos agora partir para a nossa oração. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra que é viva, dos frutos, que nos tira do engano. Vamos lá? Feche os olhinhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo escudo da fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta com a Tua palavra cada dia. E isso produza no coração de cada criança, Senhor, de cada família, fé, mais fé. Elas possam viver esse relacionamento com amor e obediência. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, é isso que a tia Day quer que você faça. Cada dia mais, fortaleça a sua fé com a palavra do Senhor. Combinado? Vamos para a nossa atividade, crianças? Nós temos duas opções de atividades, crianças. Nós temos esse extintor de dúvidas. Por que, tia Day, um extintor de dúvida? Porque nós precisamos apagar todas as dúvidas da nossa mente. E onde nós vamos encontrar essas respostas? Na Bíblia, na palavra de Deus, não é isso? Então, esse extintor de dúvidas, crianças, tem um lado, vocês vão ligar a pergunta, a resposta que vai estar no versículo do outro lado. Então, você vai lá na sua Bíblia, em Provérbios 15:29, consulta lá. O que é que está falando lá? Aí, quando você vê o que está falando lá, você vai ligar. Qual dessas dúvidas esse versículo me tirou? Será que Deus me ama? Né? Será que Deus cuida de mim? Então, vai ter aí as perguntas e os versículos vão corresponder às perguntas. Quem tiver dúvida em casa, pergunta o papai, a mamãe. Vamos pedir ajuda aos papais, tá bom? Então, vocês postem a foto, tá bom, crianças? Vai ser muito bom ver se todo mundo acertou as respostas, tá? E a próxima, crianças, é o jogo da memória. Ah, esse aqui é muito legal. Paulinho ama o jogo da memória. O que é que vocês vão fazer? Vocês podem imprimir, recortar. Os coloridos também vai ter lá disponível preto e branco. Vocês também podem recortar e pintar, né? Ou então, quem tem facilidade de desenhar ou pede ajuda do papai e a mamãe, desenha cada parte da armadura e faz o seu joguinho, tá bom, crianças? É uma ideia para vocês se divertirem também no final de semana, tá bom? Então, a tia Day fica por aqui. Fiquei muito feliz de dar mais uma aulinha para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, viu? Que Deus esteja na casa, no lar de cada um de vocês. Fiquem com Deus, crianças.
Um beijo da tia Dai.